Olá! No programa OAB na TV desta semana, nós iremos falar sobre direito tributário. Somos o país que mais cobra tributos aqui da América Latina. E há muito tempo a gente ouve que é necessária uma reforma tributária, não é mesmo? Por isso, hoje aqui no programa OAB na TV, nós iremos conversar com o presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da subseção, Dr. Rafael Massei, que vai falar para a gente sobre os debates que estão neste momento no Congresso em relação à reforma tributária e também o trabalho feito pela comissão aqui no município de Itajaí. Além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara, você também pode assistir todas as entrevistas no nosso canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí e nas redes sociais da OAB, tanto o Facebook como o Instagram. E neste ano de 2021, o programa OAB na TV está em um formato um pouco diferente. Desta vez eu estou aqui no estúdio da TV Câmara e o nosso entrevistado está do outro lado da telinha. E hoje, o convidado do programa OAB na TV é o Dr. Rafael Massei, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da subseção. Dr. Rafael, seja bem-vindo. Obrigada por participar aqui conosco. Imagina, obrigado você pela oportunidade, Luana. Prazer estar aqui com você. Doutor, a gente começa já falando sobre a reforma tributária, né? A gente tem um debate neste momento acontecendo no Congresso, inclusive, ela deve ser aprovada, a última informação que a gente tem é que ela deve ser aprovada entre agosto e outubro ali no Congresso, mas a gente tem alguns debates aí, principalmente tem duas falas, né, da PEC 45, que é da Câmara, e a 110 do Senado, né? Vamos situar o nosso telespectador nesse momento. Qual que é a atual situação, então, do debate da reforma tributária aqui do nosso país? Na verdade, essa previsão de votação já era sido feita no ano passado, né? E por conta da pandemia, a gente sabe que acabou paralisando e atrasando todas as votações, né? E hoje, realmente, as duas principais discussões são entre essas duas PECs, né? A 45, que ela é mais nova, né? E a 110, que já é um pouco mais antiga, já está sendo debatida há mais tempo, inclusive até um pouco mais madura do que a 45. Mas as duas têm praticamente a mesma definição, visam praticamente a mesma coisa, né? Uma com um pouquinho de diferença entre outra, mas pequenos ajustes só. E a gente consegue pontuar, então, né, quais são esses aspectos que cada uma delas trazem para a gente ter uma ideia? Será que a gente vai ter mudanças significativas ou não? Na verdade, ambas as proposições sobre a alteração do sistema tributário têm o principal objetivo como a simplificação e a racionalização da tributação, tá? Inclusive sobre produção e comercialização de bens, tá? A prestação de serviços, sobre a base tributável, que atualmente é compartilhada pela União, né? São os principais itens que as duas PECs tratam, e as duas tratam da mesma coisa, né? Nesse sentido, né, ambas as PECs, ambas propostas, propõem uma extinção de uma série de tributos. Extinção que a gente fala entre aspas. Na verdade, vai unificar vários tributos em um só, para poder, inclusive, facilitar para o contribuinte a apuração desse tributo e recolhimento, né? Uma dessas visões que as PECs trazem é a criação de um imposto sobre bens e serviços, seria o IBS, a princípio nomeado, né? Que ele vai ser nos moldes de agregar vários tributos num só e facilitar essa apuração de tributo, né? E um imposto específico também sobre alguns tipos de bens e alguns tipos de serviços. Aí são os principais pontos dessas duas PECs. Agora, quando a gente fala em unificar, a gente não fala em redução de impostos, né? Talvez a nomenclatura que vai mudar? Quando você fala em unificar, dificilmente você fala em redução. Para alguns setores, talvez sim, né? Porque tem setores que você tem que recolher tributo X e um outro setor não, né? Ou o próprio regime tributário tem que recolher um tributo X e um outro regime não. Então, pode eventualmente sim, aquele setor, aquela empresa, por conta do regime de tributação que ela ter uma redução de tributo ou um aumento, né? Mas isso acaba criando uma compensação na balança final. Para a União, na sua arrecadação, não vai ter muita diferença. Por isso que a gente não pode falar em redução de carga tributária ou redução de tributos, né? Eventualmente, um setor pode ter, eventualmente, o outro não.
Além disso, quando a gente fala desse momento de pandemia também, né, a gente vê os recursos sendo utilizados para a área da saúde, né, doutor Rafael? Então, nesse momento de pandemia também, ter essa discussão, com certeza muitos pontos relacionados a esse investimento, esse valor que está sendo investido também deve ser levado em conta nessa discussão no Congresso, né? Com certeza, né? Principalmente agora com a questão da pandemia, a gente conseguiu observar bastante a necessidade dessa reforma tributária, porque muitas empresas estão fechando as portas, não só pela pandemia em si, né, pela falta de venda ou pela impossibilidade de estar exercendo a sua atividade, mas com a redução do consumo, né, a carga tributária que essas empresas têm que recolher é muito grande. E havendo uma redução do consumo, há uma redução de venda, há uma redução de receita na empresa, e a carga tributária não muda muito, né, dependendo do regime tributário. Né? Então, tem muitas empresas com dificuldades hoje, não só pela pandemia em si, mas justamente pela complexidade, pela alta carga tributária que ela tem por trás dela, que ela é obrigada a pagar, é obrigada a recolher. E não há como, por exemplo, os estados, a gente vai falar especificamente de Santa Catarina, não há como talvez diminuir alguns impostos para esse momento, ou já existe também esse trabalho dos governos em fazer isso para facilitar, né, a vida do empresário para que não se feche empresas, porque fechando empresas também acaba caindo a arrecadação, né? Sim, na verdade o que os estados poderiam fazer são apenas o que é relativo aos tributos estaduais, que é de competência deles, né? Em Santa Catarina, especificamente, já está se falando, na verdade, não de uma redução, mas de uma prorrogação de prazo para pagamento, né? Prorrogação de prazo, programas de parcelamento a longo prazo, né? Então, está se estudando a possibilidade de auxiliar o empresário, auxiliar as empresas nesse sentido. Mas redução propriamente dita é muito difícil, muito complicado se falar nesse ponto específico, né? Certo. E ainda falando da questão de reforma tributária, né, doutor? O doutor até comentou que talvez não existem alguns setores, ou alguns setores podem ser beneficiados, outros não, mas com essa aprovação, né, dessa proposta que está em discussão hoje, tem algum setor que iria ser beneficiado com essa reforma que está para ser analisada? Um setor específico não dá para a gente falar que a esse setor X vai ser beneficiado, porque também depende do regime tributário que a empresa está enquadrada, né? Então, o que as empresas vão ter que fazer após a reforma tributária? Claro, a gente sabe que muita coisa pode mudar ainda nesse projeto, né? Muita coisa que está ali pode ser alterada na fase final e ser aprovado um texto um pouco diferente, mas, via de regra, o que as empresas vão ter que fazer? Elas vão ter que começar a pensar em fazer um planejamento tributário propriamente dito, verificar se o regime tributário que ela está enquadrada é o ideal para ela, verificar se ela pode ser enquadrada num regime diferenciado, né? Verificar se a atividade empresarial dela permite se utilizar de um benefício fiscal que às vezes o Estado tem e hoje ela não utiliza, né? Então, o trabalho de consultoria e de planejamento tributário propriamente dito vai ser muito importante após a reforma. E como terão impostos unificados, a princípio, né, a ideia é essa, então empresas que hoje recolhem um tributo X não vão recolher mais aquele tributo X, porque ele vai ser unificado. Empresas que não recolhiam, pode ser que venham ter que recolher não pelo tributo especificamente, mas pela unificação ela vai ser obrigada a pagar aquele tributo unificado, né? Então, o regime tributário onde ela está enquadrada pode fazer diferença dela, inclusive na margem de lucro dela. Porque quando você calcula a sua margem de lucro, você tem que colocar a tributação que você paga na sua margem de lucro, né? Então, inclusive, para isso, as empresas vão ter que fazer um trabalho muito importante de planejamento tributário mesmo. Hoje a gente pode falar que empresas acabam pagando mais impostos por não ter esse planejamento? Com certeza. Muitas empresas hoje pagam impostos que provavelmente não deveriam pagar por estar enquadrado num regime tributário equivocado, né? Por isso o trabalho de consultoria, o trabalho de planejamento tributário é tão importante. E é uma cultura que o brasileiro, de uma forma geral, não tem muito. Grandes empresas, sim, né, elas buscam, de fato, esse trabalho de planejamento tributário porque já é cultural. Mas empresas de médio e pequeno porte, poucos têm esse costume, poucos têm esse conhecimento, talvez até, do trabalho, da importância do trabalho de um planejamento tributário dentro da empresa. Doutor Rafael continua aqui conosco, nosso bate-papo. Esse foi só o primeiro bloco. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos tributos aqui no Brasil. A gente tem dados aqui de que essa reforma tributária já é aguardada há pelo menos 20 anos. E a gente vai entender no próximo bloco, então, por quê? Por que a gente aguarda tanto tempo por essa reforma tributária? No próximo bloco a gente conversa mais
com o presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da subseção de Itajaí. Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje o nosso tema é direito tributário. Nosso convidado é o presidente da comissão aqui da subseção, o Dr. Rafael Massei, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB. Doutor, a gente no primeiro bloco então falou sobre a questão da reforma tributária, tão necessária, né? Mas nesse bloco a gente vai querer saber por que também ela é tão necessária. É porque ela está atrasada? A gente já fala há mais de 20 anos da necessidade de ter uma reforma tributária. Esse seria o principal ponto? A nossa legislação tributária ela é realmente um pouco antiga, apesar de durante o tempo ela sofrer alterações pontuais, né? Ela de uma forma geral, ela é bem antiga. E ela é muito complexa, porque são tributos municipais, são tributos federais, são tributos estaduais. É um leque de legislação muito grande, né? Um emaranhado de legislação muito grande. Por isso, quando a gente fala em direito tributário, legislação tributária, causa às vezes arrepio nas pessoas. Ela realmente é um assunto complexo, mexe com receita da União, do Estado, do município, mexe com arrecadação. Mas é necessário ter a modernização, porque as coisas acontecem numa outra velocidade hoje, né? Negócios são criados que não existiam, né? Então, até para você conseguir atrair investimentos para o país, para o estado, para o município, uma legislação tributária coesa, moderna e de fácil aplicação, principalmente, né? Falando a grosso modo, né? Você traz a atenção do investidor, né? Então, até para a busca de investidores, busca de investimentos, é necessária essa reforma. E a gente tem algum motivo ou alguns motivos que a gente pode pontuar, por exemplo, por que o Brasil da América Latina é o país que mais cobra impostos e talvez até mesmo de países do mundo, não que a gente seja o maior, mas um dos maiores, né, em cobrança de impostos. Tem alguns motivos para que isso aconteça? Sim, o Brasil ele realmente é um dos países que tem a carga tributária mais alta, né? Existem outros países, inclusive de primeiro mundo, que têm uma carga tributária, se você colocar na ponta do lápis, que são parecidas com a do Brasil, até maiores, né? Mas por que a gente sente que a nossa é tão alta assim? Por conta do retorno, né? Nós não vemos o retorno dessa carga tributária alta, nós não vemos o retorno desse tanto de tributos que nós pagamos, né? E quando você vê o retorno, é algo, às vezes, irrisório, né? Então, por isso que tem essa sensação de pagar muito e nada ser feito. Porque, realmente, muito é pouco feito com o valor que se arrecada. E aí, os motivos são N motivos, a gente não tem um motivo. Você vem desde o Brasil Império, né? Os regimes militares, né? Democratização, redemocratização, né? Problemas internos que o país tem, né? Corrupção, sonegação. Então, tudo isso acaba influenciando na nossa carga tributária. A gente tem como trazer exemplos, por exemplo, antes a gente conversava, nos Estados Unidos a situação é bem diferente. Daí eu até lhe perguntei, né? Mas por quê? Como que, então, esses locais sobrevivem cobrando menos impostos? Uma das explicações está nessa questão de sonegação, que é menor? Sim. Até eu usei o seguinte exemplo para você. Um carro hoje nos Estados Unidos, considerado de luxo aqui no Brasil, que lá para eles não é tão assim de luxo, custa em média aí $24 mil nos Estados Unidos, né? Já com a carga tributária colocada. O mesmo carro, o mesmo modelo, a mesma configuração no Brasil chega a custar 150, 200 mil reais, né? Mas, Rafael, tem a questão da cotação, né, da moeda. Sim, tem a cotação da moeda, mas não é só a cotação da moeda. Boa parte desse veículo, se você pegar o valor dele de venda lá e o valor dele de venda aqui, comparar o tributo aplicado sobre ele lá e o tributo aplicado sobre ele aqui, a diferença é sim, gigantesca, né? E muito disso também, corrupção, sonegação. Se você tem menos sonegação, tem mais arrecadação. Então, você não precisa aumentar a carga tributária para arrecadar mais. Você está arrecadando pelo consumo em si. Então, você incentiva consumo, sonega-se menos, arrecada-se mais, né? E no Brasil, a gente tem cultural praticamente já esse problema de sonegação e corrupção no país, né? Isso atrapalha bastante, inclusive, na própria reforma tributária. Porque quando você vai mexer na reforma tributária, você fala sobre arrecadação. Então, qual que é o maior medo de todos? Queda de arrecadação.
Sim, e a gente não vai perceber algum ente querendo perder a arrecadação, né? O Nenhum quer município, o perder. estado ou o governo federal, né? Não, nenhum ente quer, muito pelo contrário, eles querem mais aumentar a sua arrecadação e não perder a arrecadação, né? Todos eles dizem que a situação está difícil, então ninguém vai querer retirar uma fatia do seu bolo para entregar para o outro, por exemplo. Então, essa questão, por exemplo, é pouco provável alguém abrir mão nessa reforma, abrir mão de algum tipo de tributo. É muito difícil alguém abrir mão. Pode-se modificar o tributo, redirecionar recursos, mas abrir mão de arrecadação vai ser muito pouco provável, muito difícil isso acontecer. E em relação à segurança, né, na questão de unificar a tributação, ela pode dar mais segurança aos investidores? A gente estava falando da questão de ter investidores aqui no país, né? Também acaba gerando, modernizar essa legislação, ela acaba trazendo mais segurança? Sim, vamos pegar, por exemplo, um assunto que é bem recente, a questão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, né, que foi uma decisão recente do Supremo, retirando o valor do ICMS na base de cálculo do imposto do PIS/COFINS. Né? Vamos supor que o PIS/COFINS seja unificado em outra tributação. Essa discussão não existe mais. Né? Então, uma forma de cálculo errada que vinha sendo aplicada até hoje deixa de existir. Então, isso traz uma segurança jurídica e segurança para o investidor, porque ele sabe que a tributação que ele vai estar pagando é aquele X, ele vai poder fazer o seu cálculo de custo, o seu cálculo de investimento com muito mais segurança e muito mais efetividade. Né? Certo. Doutor, a gente deve analisar esse debate de reforma tributária, assim, pela sua experiência nessa área também, né? Agora, será que até outubro, até agosto, outubro, a gente deve ter algum posicionamento quanto a isso? Porque já a gente falou, né? Era para ter sido votado ano passado, não deu por conta da pandemia. Estamos na pandemia ainda. Será que um tema tão relevante, tão importante, consegue ser debatido assim nesse período curto? Esperamos que sim. Né? Até, inclusive, nós fizemos um evento pouco antes do início da pandemia, no ano passado, na OAB. Inclusive, trouxemos uma pessoa para falar sobre a reforma tributária e é uma das pessoas que está envolvida no projeto, se não me engano, na PEC 110, inclusive. Né? E a esperança era do ano passado de ter sido votado isso. Logo depois veio a pandemia, né? Aconteceu tudo que nós sabemos que aconteceu, paralisou tudo, atrasou tudo. Né? Agora, apesar de estarmos em situação de pandemia ainda, a situação está um pouco diferente do ano passado. Né? Então, as coisas estão andando, mesmo que mais devagar, mas estão andando. Então, a previsão e a esperança é que realmente, até o final desse ano, a gente consiga ter essa reforma tributária votada e já começando a sua implementação já no 2022, para ver se começa o ano que vem daí com o pé direito também, inclusive, na área tributária, pelo menos. Mas com certeza vai deixar bastante dúvida também, né, ao longo desse período, né? Como a gente falou no outro bloco, toda a legislação nova que vem acaba gerando muitas dúvidas e quem sabe até mesmo debates por entidades, né, associações que vão receber de alguma forma também essas alterações possíveis que vão vir. Com certeza também muitos temas acabam sendo são medidas judiciais ingressadas para debates, né? Então, com certeza também a gente vai ter isso ainda, né? Esperamos que não, né? Como eu falei no começo, a ideia da reforma é justamente a simplificação, né? Então, se realmente isso for colocado em prática e conseguir o que a tributação seja simplificada, essas questões judiciais vão reduzir a passos largos, né? Justamente pela segurança que se vai ter, vai se ter uma clareza do que é o tributo, para onde ele vai, qual a sua base de cálculo, qual é o seu fator gerador, né? Então, isso acaba, se você tem essa certeza de forma clara, né, sem você precisar analisar isso daí de outras formas, né, você acaba reduzindo a judicialização do tributo, do imposto da situação em si. Até porque a judicialização nessa área eu acho que é recorde, né, no Brasil, é uma das maiores, né? A área tributária é uma das áreas do direito que tem uma judicialização muito alta justamente pela complexidade que ela tem. É um emaranhado de leis. Então, muitas vezes um tributo municipal está sendo tratado de uma forma onde quem deveria tratar, às vezes era a União, ou era o Estado, e o município quer legislar sobre aquilo, é onde acaba se tornando complexo a situação e judicializa, né, a questão. Um exemplo recente é o ICMS sobre a base de cálculo do PIS/COFINS. Né?
bem, o exemplo mais recente que a gente pode citar, né, que foi excluído o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que é um tributo que já vinha sendo aplicado há muito tempo e a base de cálculo dele estava sendo calculada de uma forma errada. Sim. Doutor Rafael continua aqui conosco, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na sequência a gente vai falar sobre os debates encabeçados aqui pela subseção de Itajaí através da Comissão de Direito Tributário. A gente tem algumas ações também, alguns movimentos da comissão e no próximo bloco o doutor Rafael vai falar sobre isso e também um pouquinho mais sobre quem quiser participar da comissão, como deve fazer, como que estão acontecendo os trabalhos nesse momento também de pandemia. A gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Este é o nosso último bloco. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da subseção, o doutor Rafael Massei. A gente está falando um pouquinho sobre esse tema que sim, é bem complexo, mas que todo mundo sente no bolso, né? Porque quando a gente fala em tributos, a gente sempre tem esses pagamentos de tributos. E agora, neste último bloco, a gente quer falar um pouquinho sobre o trabalho, como funciona o trabalho da Comissão de Direito Tributário aqui da subseção. A gente sabe que a comissão é muito atuante, né, em diversas ações. A gente já teve a participação da comissão em vários debates, inclusive aqui na Câmara de Vereadores. E, nesse momento, também existe esse debate em relação ao ITBI. A gente quer falar um pouquinho sobre esse assunto, né, doutor? Porque ele não é tão recente, não é tão novo assim, mas o debate continua porque se busca uma regulamentação da cobrança do ITBI aqui no município de Itajaí, né? Sim, esse debate é um debate bem antigo, né? Já tiveram algumas modificações, algumas alterações, mas hoje o maior problema que a gente pode apontar, se for ter que escolher um, é com relação à base de cálculo do ITBI. Hoje o ITBI ele tem uma base de cálculo muito subjetiva, né? Não tem na legislação do ITBI no município de Itajaí uma forma clara de como esse valor deve ser apurado, né? Como que funciona hoje? O critério é tão subjetivo que fica praticamente na mão do fiscal ele decidir qual vai ser o valor pago sobre o ITBI, né? Ele pode escolher, por exemplo, o valor venal do imóvel, que é aquele valor que normalmente se usa para se apurar o valor do IPTU, como também ele pode utilizar do valor do contrato de compra e venda do imóvel, né? Porque o ITBI ele é devido a partir do momento que você adquire uma propriedade, você faz uma compra e venda de um bem imóvel, né, você tem a necessidade de pagar o ITBI, né? Então, esse valor do ITBI, esse valor que você vai pagar, hoje ele não tem uma forma clara de se apurar. Há muita discussão sobre isso, há uma judicialização sobre isso, inclusive, né? Então, qual que é a intenção da comissão hoje e já de um tempo para cá, que já vem sendo estudado isso? É apresentar um projeto de lei à Câmara de Vereadores ou ao Poder Executivo, que seja, né? Regulamentando, ou pelo menos tornando claro qual é a base de cálculo para se apurar esse imposto, né? Assim você também vai ter uma segurança na hora que você for fazer o seu registro do imóvel, que for emitir a guia do pagamento do tributo, e você não vai ter surpresas desagradáveis, né? Vamos supor que fique definido que é o valor do negócio, o valor que está no contrato de compra e venda. Então, o contribuinte vai ter certeza que aquele valor do contrato de compra e venda vai ter um X% que vai ser determinado para fazer a apuração do cálculo do ITBI. Não, Rafael, a gente vai ver se vai ser sobre o valor venal. Da mesma forma, o contribuinte vai saber que, para se apurar o ITBI, é sobre o valor venal do imóvel. Enfim, tornar claro qual é a base de cálculo, que isso hoje a gente não tem em Itajaí. Nos municípios vizinhos, esse problema não acontece? Na grande maioria dos municípios tem esse problema, né? Esse é um problema comum na maioria dos municípios do Brasil, né? Mas alguns municípios já estão buscando isso, alguns já até têm essa questão mais definida ou pelo menos mais clara, né? Mas é um problema que é comum a praticamente todos os municípios. A legislação deixa essa brecha? Sim, a própria legislação deixa essa brecha. Quando ela foi escrita, quando ela foi redigida, não se preocuparam em determinar que a base de cálculo se apura de forma X ou de forma Y, né? Ela ficou um critério muito subjetivo, ela cabe interpretação. Quando você deixa interpretação na legislação, é complicado. Principalmente quando fala de tributo, é complicado você conseguir determinar que aquele tributo vai ser apurado sempre daquela forma.
Porque um fiscal pode entender de uma forma e um outro fiscal pode entender de uma forma diferente. Ele sabe que não é uma pessoa que trata sobre isso, né? Na prefeitura, no nosso caso, né? São vários fiscais. Né? Cada um pode ter uma interpretação diferente daquela lei e nenhuma delas, teoricamente, estaria errada. Se ele estiver aplicando a lei na forma como ela está escrita, ok. Né? Só que você tem entendimentos diferentes sobre a mesma legislação, que é o que a gente tem que evitar. Sim. E para a gente ter uma ideia também, o que representa a cobrança de ITBI em municípios, a gente está falando que tem uma grande valorização aqui no nosso litoral, a gente sempre fala que todas as cidades, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, a região do litoral, né, como um todo, tem uma grande valorização, né, imobiliária. Esse imposto tem uma grande representatividade quando se fala em arrecadação? Dependendo do município, tem. Vamos pegar Balneário Camboriú, né, que é onde tem um volume de negócios de imóveis muito grande. Né? Há uma constante troca de proprietários, uma constante compra e venda de imóveis. Então, se a cada compra e venda o ITBI é exigido, imagina o mesmo imóvel ser vendido 3 vezes no ano. Tem muitos investidores que compram imóveis como investimento em Balneário Camboriú, principalmente. Né? Então, compram e 2, 3 meses depois acham um bom negócio e já vendem. Então, o mesmo imóvel em um ano ele pode ser negociado 3, 4, 5 vezes. Cada negociação dessa, o ITBI é recolhido. Então, no município onde tem uma característica imobiliária muito forte, né, esse tributo tem um significado muito grande na sua arrecadação. Certo, então esse é um dos temas, né, doutor, que a gente vai ter em debate aqui na comissão da subseção, mas os outros anos a gente também já viu vocês acompanhando também a questão do IPTU. Agora, no período da pandemia, também a comissão entrou em contato com o município para rever algumas questões de impostos, né? É um trabalho que é contínuo, né, que a comissão recebe e também traz para a Câmara, traz para debate. Sim. Já o IPTU foi recentemente alterada a legislação do IPTU. A Comissão Tributária do município da OAB de Itajaí foi bem atuante, inclusive na época o presidente, se não me engano, era o Thiago Xavier, né, ele foi bem atuante, né, nessa questão. Existe a questão da Lei da Liberdade Econômica, né, que foi aprovada recentemente, e alguns pontos da legislação o município não está aplicando ela como a lei determina, né, e a comissão tem trabalhado buscando explicações, buscando os porquês da prefeitura não estar aplicando a legislação, e se for o caso de ter que atuar de uma forma mais incisiva, a comissão vai também buscar essa aplicação do direito. Né? Nada mais é do que a aplicação do direito que a comissão busca. E quem quiser participar também, né, advogados aqui do município de Itajaí, que ainda não fazem parte da comissão, tem essa oportunidade, né? É só falar com o pessoal ali da Secretaria da Subseção e entrar, participar, contribuir para o debate, né? Com certeza. Todos os profissionais da área, eles são muito bem-vindos à comissão. Não há restrição, não há necessidade de apresentação de currículo, de pré-requisitos. Basta o advogado ter interesse, procure a subseção, o pessoal da secretaria vai orientar como fazer a inscrição e participar das reuniões. Como que está acontecendo agora esse trabalho de reuniões, já que a gente não tem o presencial ainda? Está sendo feito de forma online? Sim, as reuniões estão sendo feitas de forma online. Né? Nós até tentamos fazer algumas coisas presenciais, mas por conta da situação não foi possível, então a gente mantém as reuniões de forma online. Elas acontecem em que período, doutor? Mensalmente, toda segunda a sexta-feira de cada mês, às 9 horas da manhã. Perfeito. Doutor Rafael, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa OAB na TV. Estamos sempre à disposição, né? Esperamos, então, que entre agosto e outubro a gente traga informações aqui sobre a reforma tributária que está sendo debatida no Congresso. Imagina, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer e estamos à disposição de vocês também sempre que precisarem. Um grande abraço, obrigada pela participação. O programa OAB na TV desta semana vai ficando por aqui. Eu lembro você que toda terça e quinta-feira o programa é transmitido então no canal 14 da NET, a partir das 10 horas da noite, e também é transmitido no nosso YouTube da OAB Subseção Itajaí. E no nosso Facebook e Instagram também você fica por dentro de todas as entrevistas aqui do programa OAB na TV. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.